No episódio anterior, o Prota criou a chama da vida com a Fênix, mas seu ovo não chocou. Um membro da tribo de um chifre lhe entregou uma mensagem e ele decidiu ir até a tribo para dar uma olhada em seu ovo. Opa, tudo bom com vocês? Mais uma continuação de uma obra que já temos aqui no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? Lá fora, no quintal, Punch pedindo desculpa do Prota por ele ter que lutar contra o Jang. Dora também se desculpando. O Prota manda eles não se preocuparem com isso. Isso ia acontecer de qualquer forma. E é bom, já que ele pode provar o seu valor. Punch fala que mesmo assim, ainda é um saco que você foi puxado para os problemas da nossa família. O Prota pensativo. Problemas de família? Aí Dora pergunta se ele sabe alguma coisa da família deles. Ela começa a explicar que apesar dos membros da tribo de um chifre serem considerados uma tribo, na verdade eles são uma união entre as famílias e a pessoa mais forte nelas é o rei. Então, explicando de um jeito fácil, a tribo deles é uma junção de 51 famílias. Uma delas é a família Cheon, onde ela e o Punch nasceram. O rei da tribo é escolhido entre os filhos do antigo rei, e para ser justo para todas as famílias, o rei deve produzir um filho em cada família. Que coisa boa, você vira rei e de bônus ganha 51 esposas. Ela diz que Jang é seu meio-irmão e ele nasceu na mesma família que o nosso pai, a família Baekhyun, e ele também é um dos 4 mais prováveis sucessores como o Punch, mas para ser mais precisa, é mais provável que ele seja o próximo sucessor em vez do Punch. O Punch fica brabo dizendo isso não é verdade. Dora mandando ele calar a boca. Quem manda você ser um fracote? Prota fala que então quer dizer que para a posição de vocês ficar fraca, ele fez isso na frente dos anciões. Dora nervosa fala que sim, Jang já alcançou o 30º andar e ele é conhecido como o mais talentoso da nossa tribo. O Prota erguendo sua mãozinha, ela dizendo que vamos fazer qualquer coisa para conseguir sua semente lunar. O Prota com a mão na cabeça dela, manda ela não se preocupar, está tudo bem. Fazendo cafuné nela, ele fala que vai cuidar de tudo isso, só espere e veja. Virando de costa, fala não foi vocês que me chamaram de irmão mais velho? Cuidar dos problemas irritantes, é isso que irmãos fazem. Eles ficam corados quando ele fala para deixarem esse irmão mais velho aqui cuidar de tudo. No local de batalha, várias pessoas na plateia. Punch e Dora nervoso, o rei Marcial falando que, como disse antes, isso é só um teste, matar não é permitido, e se matarem terão uma punição severa. Ele erguendo sua mãozinha, fala que a luta comece. Jang com um sorriso na cara, pensando que esse desgraçado sem vergonha, vou bater tanto em você que os irmãos Punch e Dora não vão mais aparecer no futuro. Ele começa a puxar sua espada, dizendo que vai usar a arte da espada da família Baesung. O Prota só se alongando, de boa. O Prota desaparece na frente dele. Jang assustado, perguntando, ué, cadê ele? O Prota já aparece nas costas dele. Ele vai olhar para trás, mas só dá tempo de ver a mão do Prota, que pega na cara dele e enterra ele no chão. Todos da plateia ficam em silêncio. O rei Marcial com um sorrisinho na cara começa a dar uma risada bem alta. O Prota falando no ouvido de Jang que tá pouco se fudendo para o objetivo dele com essa luta, já que isso não tem nada a ver com ele, mas já que tinha que provar sua habilidade, esse era o jeito mais fácil. Se aproxima mais um pouquinho dizendo, tem que me dar, se tu não me der, olha aqui a faca. Aí foi mostrar uma faca da pontinha fina. marque minhas palavras, nem pense em entrar no meu caminho, não atrapalhe meus planos. Prota deixa ele parar de ser cosplay de planta. Jang puxa sua espada, falando que ainda não acabou, começa a usar sua aura nela. Dora assustada, dizendo que ele está louco usando essa aura. Jang falando que dessa vez não vai ser fácil para você. Ele começa a avançar com a frase clichê, você está morto. O golpe vai chegando perto, o Prota só de boa, com as mãos nos bolsos, abaixa no último segundo só para fazer um climazinho. Jang nervoso, falando que sem chance, tenta dar outro golpe. O Prota só dando um pulinho para o lado, começa a preparar sua aura no punho, dá um murro no bucho de Jang, ele dá aquela famosa cuspida caindo. O Prota com um sorrisinho na cara. A plateia fica calada e começa a gritar, dizendo que ele é mais incrível do que esperavam. Um velho feliz, viu? O jeito que ele se movia, muito doido. O velho moreno falando, as habilidades dele são muito boas na prática. O rei Marcial falando, agora ninguém tem mais nenhuma objeção, certo? Desse momento em diante, Caim, o acumulador, vai ser reconhecido como parte da tribo de um chifre. O rei Marcial conversando, vê alguém se aproximando
aproximando, falando: parece que você tem muito para falar, hein? O Prota diz que tem algumas perguntas que quer fazer. O Rei Marcial fala que ele deve estar querendo saber como eu descobri sobre seu envolvimento com Arangue, não é? O Rei Marcial diz que não descobriu sozinho, alguém falou para ele. O Prota pergunta: quem falou? Ele diz que foi sua vidente. Ela diz que alguém que causou um grande evento na torre ia criar um vínculo com a nossa tribo, e o único evento grande na torre que ele conhece era a queda de Arangue. Ele diz para o Prota não se preocupar, só estamos do lado do clã Espada Azul na guerra, só por necessidade. Dando um sorriso, fala que não é um desses fracotes que vende informação sobre os outros. O Prota diz que entende, pergunta quem é a terceira pessoa que ele mencionou. O Rei Marcial fala que é o Todos por Um. O Prota fica assustado: Todos por Um? O Rei Marcial fala que como ele sabe, Todos por Um é um jogador que está esperando no andar mais alto que alguém já chegou, como se fosse um deus. Ele diz que ninguém consegue chegar nele e ninguém consegue escapar de seus olhos. O Prota pensativo fala que Todos por Um tem uma habilidade de clarividência e permite que ele possa ver tudo o que acontece na torre. O Prota pergunta quando vamos se juntar ao clã do Espada Azul para a guerra. O Rei Marcial diz que logo, com um sorrisão na cara, fala em 5 dias. O Prota nervoso: 5 dias? Tão cedo assim? O Rei Marcial fala que ele não precisa ficar surpreso, nós que vamos começar a guerra. Ele batendo no peito, fala que essa é sua decisão como rei, então sua entrada deve ser a maior e a mais incrível. Uma pessoa sentada falando: que droga, e pensar que aceitamos um idiota desse, que tem um título de deus. Uma pessoa rindo fala que isso é engraçado, né? Esse é o deus da lança, o deus da espada, falando que faz pouco tempo que ele pegou a vaga de deus do punho e já perdeu para o clã vermelho. O deus do arco diz que não acredita que usaram um elixir místico para cuidar dele, e Leonte irritado ouvindo isso: ele é o deus do punho. Uma pessoa manda pararem de humilhar ele e diz que concordando ou não, Leonte faz parte do nosso grupo. O que importa agora é como ele vai lutar nessa guerra contra o clã Dragão Vermelho. Como sabe, estamos em desvantagem, porém nós temos uma arma que eles não têm, e com ela acreditam que podem cortar a garganta daquela rainha do verão. Mas antes da guerra começar, precisamos de alguém para fazer uma missão de limpeza. Temos que matar as 4 bestas lendárias. Uma pessoa chama o deus da espada, fala que vai permitir que ele solte o 6 e o 7, manda ele se livrar de todos, podem usar até mesmo elixires para isso. Ele dando um sorrisão, fala que entende. A sombra fala que receberam uma mensagem que a guerra vai começar em breve, e com isso nossa reunião acaba. Uma pessoa chega no deus da espada, pergunta qual besta lendária ele vai atrás primeiro. Como ele sabe, seus irmãos estão no 11º andar, por isso não quer que ele tenha nenhum problema. Ele diz que vai para o sul, vai atrás da Fênix. Uma noite escura, o Rei Marcial sentado pergunta se isso foi do seu agrado, querida. Ela diz que um pouco. Ele pergunta se Caim é mesmo a criança de quem ela está falando. Ela pergunta dele se ela já errou alguma vez. Ela diz que ele entrou na névoa, ganhou confiança de Pantedora e ele já provou seu potencial. O Rei Marcial rindo, fala que então deve ser ele, hein? Aquele que recebeu a bênção da morte. Ele diz que realmente quer treinar ele. Ela pergunta se ele está planejando pegar um discípulo. Ele diz que se possível, sim. Uma batida de tambor. Depois da luta do Prota contra Shang, a tribo fez um pequeno festival de boas-vindas para os convidados. Bom, o mais provável era que eles queriam se soltar antes da guerra. Prota olhando fogo, fala que tem muita gente feliz por aqui. Esse tipo de atmosfera não combina com ele. Uma sombra na sua frente. A pessoa se aproxima dizendo: você é o jovem que chegou, certo? Do nada fica irritado, falando que se ele é o mais novo, tem que se apresentar para os mais velhos. O Prota pensativo, diz que ouviu que tem 9 forasteiros aqui, e é engraçado que alguém que não passa de um parasita visitante quer mandar nos outros assim. Prota manda ele sair da frente, que não consegue ver o fogo. Ele fica muito puto. Quando vai xingar o Prota, Edora aparece perguntando o que está acontecendo aqui. Ele nervoso, gaguejando: princesa, dando um sorriso falso, fala que não aconteceu nada, só soube que tinha um novato e vim dar boas-vindas a ele. Edora fala que ele não precisa disso, ela agora vai guiar ele. O figurante se vira com um sorriso falso na cara, vai embora brabo. O Prota falando que ela não precisava disso. Edora disse que só não queria estragar o festival. Senta do lado do Prota, dizendo que cuidou do ovo dele. Mano, esse ovo tem que chocar logo, pelo amor de Deus. Ela toda alegre, fala que ele não sabe o quanto os anciões estão animados com isso. Os anciões imploraram para que ele deixasse o ovo aqui enquanto for para a guerra, para que pudessem pesquisar mais. O Prota fala que não quer nem lembrar da cara que eles faziam enquanto pediam isso. Edora fala que não lembra dessas correntes no braço dele antes. Ele mostrando, fala que na verdade queria pedir um favor por causa
causa disso. Espera que ela pudesse analisar esse artefato com a inspeção dela. Ela fala que parece ser uma gema bem antiga e o material parece ser ferro divino, mas fala que isso não tem sentido, porque ele é raro e um item feito todo dele seria estranho. Ela diz que uma coisa tem certeza, esse item ainda está incompleto, ainda falta pelo menos 2 partes, mas somando tudo são 3. A primeira é essa que está no seu braço, a segunda seria na perna e a última seria no pescoço. Ela diz que se ele quiser aprender mais sobre isso, terá que juntar o resto das partes. Ele diz que tem mais uma coisa que queria. Eles ficam surpresos, eles vendo 2 pessoas brigando, fala que quer aprender artes marciais, pergunta se isso é possível. Ela fica surpresa, você quer aprender artes marciais da nossa tribo? Ele só acena com a cabecinha, por estar pensativo, fala que as artes marciais da tribo de um chifre são únicas e eles não gostam de ensinar elas para forasteiros. Ele fala que é bem provável que a Dora não possa responder agora. Ela dá uma suspirada, ela diz que vai pedir para seu pai, mas não é algo que facilmente é permitido. O Pro tá pensativo, fala que se eles não ensinarem, vai aprender sozinho, só vai demorar um pouquinho mais de tempo. O Rei Maciel, escutando a Dora falar das artes marciais, ele diz que estava pensando: por que você veio aqui tão tarde? Parece que minha filha gosta mesmo desse rapaz, hein? A Dora fala que ele é um possível candidato da espada Win e manda ele não fingir que não entende. Sabe que ele também estava pensando a mesma coisa que ela. O Rei Marcial, com um sorriso na cara, fala que ela está certa. Caim tem um grande potencial. Ela pergunta se ele vai permitir então. Ele fala que não, mas vai permitir em certas condições. Ele pergunta se ela lembra das restrições que os médicos videntes passam, falando que ela foi a única das últimas centenas de anos que conseguiu a inspeção, algo que a sua tribo queria tanto. E logo você vai virar a médium da nossa tribo. Então se ele for o seu escolhido, terá que provar seu valor ainda mais. Edora fala que acredita que ele fará isso facilmente. Ele dá um sorriso triste, pensando que sua filha se tornou presa ao segredo da nossa tribo. Ela teve que amadurecer muito rápido, porque sabia que no futuro ia carregar uma grande responsabilidade nos ombros. Outra noite escura, mas perninha andando. Pro tá lembrando sobre o que Edora falou, sobre ser ferro divino. Fica tocando na algema, perguntando: isso é ferro divino? Assim como existe vários tipos de ervas, também existe vários tipos de metais preciosos para serem usados na forja. E dentre eles, o ferro divino é o melhor e mais forte, mas é muito raro, com quase ninguém na torre conseguiu ver ele, ao ponto de pensarem que são apenas rumores. O Prota diz que sabe que ele existe, já que aquela maldita espada que meteu ele nessa bagunça também era feita de ferro divino. Puto fala que foi o material da espada que furou o coração do seu irmão no passado. Se o conjunto todo for feito disso, que tipo de monstro era o Rei Negro? Ele pensando, se ele era tão forte assim, porque não existe rumores sobre ele. Ele escuta alguém chamando ele de novato. O figurante da fogueira ataca novamente, perguntando se ele achou que poderia fugir dele, dizendo que ele teve sorte mais cedo porque se escondeu atrás da princesa. O Proto olhando o figurante querendo dar uma de machão, perguntando se ele quer brigar. Um barulho alto, uma manhã bonita, um figurante varrendo feliz com uma picada de abelha no olho, se curva falando para o Prota ter um ótimo dia. Ele pergunta da Edora qual foi o veredito. Edora fazendo beicinho: você indo direto ao ponto assim que me vê. Ele sem entender, ela com um sorriso na cara, fala que ele deu permissão para o Prota entrar na camada bronze, onde ficam os arquivos de habilidade. O Prota pergunta: o que é isso, arquivo de habilidade? Ela diz que é basicamente uma biblioteca onde eles guardam todas as artes marciais que criam, e lá são divididos em categorias: ferro, bronze, prata e ouro. Normalmente, forasteiros só podem entrar na camada ferro. Parece que meu pai gosta muito de você. Edora nervosa fala que tem uma condição: ele não vai poder ter nenhuma ajuda dela, do Punch ou de qualquer outra pessoa. O Rei Marcial mandou você encontrar os livros e habilidades sozinhos. Ela diz que daqui a 4 dias vai ter um teste, e se ele passar no teste, o Rei Marcial vai lhe ensinar artes marciais durante a guerra. O Prota fica pensativo, nervoso. O próprio Rei Marcial. Na sua frente aparece uma missão. As recompensas se ele completar esse teste são aulas com o Rei Marcial, um livro de habilidade e o direito de herdar a espada Win. O Prota pensativo fala que apesar de não conhecer as outras recompensas, só as aulas do Rei Marcial já chamou sua atenção. Ele nervoso, criar uma arte marcial em 4 dias? Que tipo de dificuldade insana é essa? Ele fala que não sabe o que o Rei Marcial quer, mas essa é uma oportunidade e um teste para ele. O Prota pergunta para onde tem que ir. Chegando em um local, Edora diz que aqui ficam os arquivos da tribo. Andando pelo lugar, fala que aqui fica toda a história da tribo, desde o fundador até agora. Tem vários tipos de
artes marciais aqui. Ela fala que aqui acaba a camada de ferro e ali está a camada de bronze. Nas portas de prata e ouro tem guardas, então evite entrar lá. Ela vai tentar falar algo. O protagonista já entende o que ela quer dizer. Não precisa pedir desculpa. Eu sei que você não pode ajudar. Diz que já é grato pela ajuda dela até aqui. O prota usa os seus olhos de dragão. Fala que precisa procurar pelos livros mais úteis por aqui. Eles devem estar mais desgastados do que os outros. Ele puxa um livro, começa a ler o livro. Vendo o que tá escrito, chega à conclusão que não entende nada que tá escrito ali. Sentando, diz que não tem outro jeito. Vai decorar tudo já que não entende nada. Edora chegando perto, te pergunta se o prota já sabia artes marciais antes, pensando que o livro que ele pegou é o mais básico do básico para aprender, mas levaria muito tempo para isso. O tempo que Caim passou lendo no começo foi longo, mas depois de pouco tempo começou a terminar vários livros, mas ele ainda não conseguia entender várias palavras, mas entendia a ideia por trás. Ter uma grande quantidade não significa que é melhor. Criar um grande e forte recipiente é melhor primeiro. O prota pensativo fala que no caso dele não deveria ter focado tanto em mana assim no começo, deveria ter focado em expandir seu círculo mágico primeiro, falando que faz sentido, ele só focava em mana até agora. Fechando mais um livro, fala que agora deve focar em fortalecer seu circuito mágico. Ele começa a se preparar, olha para o lado, fala que precisa terminar o resto dos livros separados. A corrente de mana flui na atmosfera e através da respiração é guardada no corpo. Existem vários canais pelo corpo onde a mana se move. Quanto mais mana seu corpo aguenta circulando, mais forte seu corpo fica. E o que controla a mana são os pontos de acupuntura. Eles ficam em locais diferentes do corpo. Prota pensativo fala que isso era algo desnecessário para dragões, falando que ele precisa de alguma coisa parecida com os pontos de acupuntura nos seus canais mágicos. Vai chamar isso de núcleos. Ele diz que precisa criar núcleos em cada parte do seu corpo. Dá um sorrisão alegre, dizendo que assim vai conseguir criar mana como quiser. Pouco tempo depois, várias conquistas começaram a aparecer. Uma mensagem diz que os deuses e demônios do andar 98 estão interessados nele. O prota nervoso, falando: os deuses e demônios estão interessados em mim? Por algum motivo desconhecido, os deuses e demônios ficam no andar 98 observando tudo o que acontece no andar 77 para baixo. E se aparecer um jogador que atrai o seu interesse, eles lhe darão poder e vão oferecer posições de ser apóstolo deles. Ou com mensagens como essa. O prota pensativo fala que essa mensagem deveriam ser raras, até mesmo para seu irmão. Isso nunca apareceu. Dá um sorrisinho, fala que de uma coisa tem certeza: o caminho que ele escolheu é o certo. Ele ganhou o título de abençoado pela mana. Fala que com esse título sua magia aumentou muito, mas diz que isso não é o mais importante. Com isso, ele pode usar diferentes tipos de magia, mesmo que elas sejam de elementos diferentes. No começo, ele tinha que usar o bracelete e o escudo de Égide separadamente. Agora, com esse título, isso não importa mais. Ele ganha a habilidade controle de mana. Pensativo fala que essa habilidade vai ajudar ele a usar magia mais facilmente. Levantando, fala que já criou o básico do seu núcleo e tem vários livros na sua frente para encontrar mais informações do que precisa aqui. O pôr do sol vem. Edora abrindo os olhos, sentada no chão, se perguntando quando caiu no sono, perguntando aonde está o Caim. Hoje já é o terceiro dia. O prota parado na sua frente. Ela fica chamando seu nome. Ele concentrado, sem falar nada. Ela se aproxima falando: seus olhos. Nervosa, fala que sabe o que essa expressão significa. Isso acontece quando você dominou completamente a arte marcial. O sentimento que faz você ficar em órbita. A iluminação. Uma grande quantidade de vento começa a aparecer. Um guarda já chega perguntando: o que está acontecendo? Ele fica surpreso, falando: espera aí. As veias de mana dele foram abertas e 12 meridianos foram abertos também. E ele só está aqui há 3 dias, já conseguiu a purificação. Isso está no mesmo nível de Yang Kang. Não sabemos quem é essa pessoa ainda. Ele chama pelo nome de Edora, que já fica envergonhada. Edora pensativa fala que apesar de ter observado esses 3 dias inteiros, o homem que está na frente dela é uma pessoa completamente diferente. Ela fica toda envergonhada, pensando no que ele vai falar. O prota pergunta: não tem comida aí não? Eu tô com fome. Um mistão com café do seu lado. O prota diz que não sabe o motivo, mas agora se sente mais relaxado para conversar com Edora enquanto lê o livro. Fala que depois que sua veia de mana foi aberto, o seu circuito mágico está operando melhor que antes. Até mesmo o seu status de despertar de dragão subiu. No corpo humano existe 360 pontos de acupuntura. Depois de abrir os 36 principais, Caim lentamente começou a abrir seus núcleos de mana, um depois do outro. Para estar pensativo, fala que caiu um pouco seu poder, mas a eficiência está bem melhor agora. Para estar falando
sozinho, fala que ainda falta 5%. Dora pensativa, falando que mesmo sendo básico, em 3 dias ele quase terminou tudo, sem nenhum conhecimento em artes marciais. Dora pergunta o que está faltando. Ele diz que está faltando cor. Ele diz que todas as artes marciais têm suas próprias características. O que ele criou até agora foi só a estrutura, e para ser considerado uma arte marcial, precisa ter suas características próprias, mas ainda não tem isso. Dora pergunta se ele tem algo em mente. O Prota diz que ainda não. Ele se levantando, ela pergunta o que ele pretende fazer agora. Ele diz que vai ter que começar a olhar de novo, só que agora no arquivo de bronze. O pôr do sol continua, vários livros amontoados. Prota diz que agora só tem um dia, vai ter que achar o que precisa nesse tempo. Um ancião irritado, o rei marcial com um sorrisinho na cara, os dois sentados na mesa lendo alguns papéis. O ancião joga o pergaminho, dizendo que não consegue se concentrar. Ele pergunta o que está deixando você com bom humor. O rei marcial pergunta se ele não sabe que dia é hoje. O ancião, como assim que dia é hoje? O rei marcial se gabando, fala que hoje é o dia que vai ver o quanto seu genro é incrível. O ancião pergunta se a Dora realmente planeja dar espada ruim pra ele. O rei marcial diz que sim. O ancião fala que será bem óbvio, já que ele derrotou Zhang facilmente com aquela idade. Diz que vai ser difícil achar alguém como ele. Ele fala que é uma pena que não podem ver o rosto dele por trás da máscara. O rei marcial diz que aposta que ele é bem bonito. O ancião perguntando como ele sabe disso. Pensativo, fala que para ele estar sorrindo assim, ele tem alguma carta na manga. Só pede para ele não exagerar. O ancião pergunta que missão ridícula foi essa que você deu para ele. Sei que você queria que ele se sentisse fraco, mas se exagerar, ele pode acabar se rebelando. Até mesmo você, que era considerado um gênio quando jovem, não conseguiu fazer isso. O rei marcial pergunta como está o ovo. O ancião pensativo, esse vagabundo mudando de assunto. O ancião diz que quanto mais pesquisam, menos entende, mas depois vai contar os detalhes para ele. Ainda tem algumas coisas para confirmar. O rei marcial se levantando, fala que chegou a hora, saindo na porta, falando de ver o quanto meu genro aprendeu. O rei marcial com um sorrisão na cara, falando, olha, hein, parece que você encolheu foi muito. Pergunta se a Dora estava deixando ele passar fome. Pensativo, fala que ele conseguiu melhorar mais do que ele esperava. Prota pergunta se deve mostrar para ele aqui mesmo. Prota começa a se concentrar, começa a fazer um foguinho no chão, faz um círculo enorme de fogo. O rei marcial falando, quem poderia imaginar, hein? Dora fica surpresa com o fogo, sua chama começa a subir muito alto. O Prota dizendo que o nome que tinha pensado esse tempo todo era controle de mana, Asa Celestial. Asa Celestial era o título que seu irmão tinha. O rei marcial fala que o Prota é um monstro e começa a rir, falando que você sabe que isso é algo que alguém copiou de mim, certo? O Prota só com um sorrisinho na cara, fala que copiou porque ele é a pessoa mais forte que conhece. O rei marcial diz que parece que ele combinou algumas artes marciais e também focou em aumentar o seu ataque e adicionou um pouco de cultivo nisso tudo, mas acho que ainda dá pra ficar um pouco melhor. O Prota pergunta por que ele acha isso. O rei marcial diz que porque sim, começa a se gabar, dizendo que gênios como ele, só de olhar, sabem de cara quando veem algo. O Prota pensativo, fala que sua irritação chegou ao máximo em como seu irmão e Yu explicavam mana. Ele se pergunta se todos os gênios vêm com uma habilidade passiva de arrogância. O rei marcial dando mais palminhas, fala que isso é o suficiente para passar no teste. Você é a terceira pessoa a conseguir passar nele. Ele completa a missão e ganha todas as suas recompensas. O rei marcial joga um livro para ele. O Prota olhando o livro é os 8 punhos externos. O rei marcial diz como prometido, de agora em diante vai ajudar ele a aprender artes marciais. E como você sabe, vamos participar da guerra. Quer que o Prota siga ele como assistente, enquanto vai lhe ensinar nesse meio tempo. O Prota pensativo, fala que se seguir ele na guerra, vai conseguir ver a habilidade dele. Assim a sua visão do dragão vai subir ainda mais de nível. O Prota diz que tem uma pergunta. Ele diz que ganhou algo chamado espada ruim. O que é isso? O rei marcial diz que quando chegar a hora, ele vai descobrir, mas pode recusar se quiser. O Prota pergunta quem foi as outras pessoas que passaram nesse teste. Ele rindo, diz que você é curioso, hein? Ele diz que provavelmente o Prota conhece. O Prota fica surpreso quando escuta ele falar que é o Deus da Espada. O Deus da Espada é um dos líderes do clã Espada Azul e ele é conhecido por sua habilidade com a espada. Dizem que ele é o melhor espadachim da torre. O Prota pergunta da segunda. E a segunda pessoa? O rei marcial fala que é um segredo e mesmo que ele contasse, ele não saberia quem é. O Prota diz que tem uma última coisa que ele quer perguntar. O Prota fica pensativo. Na sua mente diz que queria saber a verdadeira força do rei marcial. E acabou. Você ficou até aqui, mano? Comenta aí embaixo. Mitinho, tamo junto e fui!